Bom dia, família. A paz do Senhor Jesus. Amém. Os que forem entrando aí, vai fazendo uma saudação. Muito bem. A paz do Senhor, irmã Itamar. Muito bom. A paz do Senhor, irmão Benê Lima, Ana Maria Rodrigues. Muito bem. A Irã, irmã Marlene Lima. Deus abençoe, irmã Marlene. Essa manhã eu gostaria de trazer uma palavra aqui de reflexão para as nossas vidas. É um texto muito conhecido, né? Isaías 43. Para o senhor irmão Nilson, irmã Ana Santos, irmã Madalena. A paz do Senhor a todos os irmãos aí. Muito bom. Eu gostaria de fazer uma leitura aqui, lá em Isaías 43. É uma passagem muito conhecida, né? Muitos aqui já leram e conhecem bem esse texto bíblico. Amém? Diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. O Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Amém? Esse texto aqui, ele começa falando de uma questão aqui que muito clara sobre Israel, a nação escolhida. Para os nossos dias atuais, né? Porque ele trata aqui sobre uma condição de temer uma situação do qual, né, estejamos vivendo ou estiveram vivendo naquele momento. Nós sabemos que as tensões do dia a dia, as situações do dia a dia, né, elas acabam gerando, né, nas pessoas preocupações, e essas preocupações acabam trazendo também, às vezes, o medo, né, de como será, né, todas essas circunstâncias. Então, Isaías aqui, ele escreve, né, algumas situações que eu gostaria de tratar com vocês aqui nessa manhã. Primeiro, o medo. O medo, ele é algo que nós temos que combatê-lo dia a dia. Ele é um sentimento em que a gente tem que lutar com ele mesmo. Ele vem mostrar, né? O medo, ele é motivado por aquilo que nós estamos sentindo e gerando uma certa insegurança. Então, quando a gente não consegue administrar, quando a gente não consegue ter algo, muitas vezes, né, sobre o nosso controle, essas adjacências vão gerando medo sobre a nossa vida. Mas a Bíblia nos diz, né, e para cada dia do ano, né, 365 vezes a palavra não temas, realmente para trazer uma tranquilidade a todos nós. E Deus sabe também, né, todas essas questões, e de quão nós somos frágeis e dependentes disso daí. Né? Nós somos cidadãos que foram criáveis o quê? De total vulnerabilidade, né? Suscetíveis a muitos medos, a muitas fobias. E o profeta Isaías, ele traz essa menção aqui, né? Dizendo o seguinte: olha, que ele, né, dizendo para nós nessa manhã, não temas. Ou seja, não temas. E ele traz alguns fundamentos para que nós não tenhamos medo. E o primeiro deles é o seguinte: mas agora diz o Senhor que te criou.
porque Deus te criou. Nós somos criatura de Deus. Nós não somos um produto meramente do acaso. Você não é um cochilo da natureza, né? Você não é algo que foi gerado, né, sem... Não, pelo contrário. Deus planejou a sua vida. Deus criou você. Deus criou você à sua imagem e semelhança dele. Então, não necessitamos por causa da nossa origem, porque Deus nos criou, né? Porque Deus nos deu essa concepção da vida. Você tem valor aos olhos do Eterno, você tem valor aos olhos do Senhor. Então que nessa manhã, quando bater essa incerteza, essa insegurança, sabe de uma coisa, primeiramente, o que diz aqui, Ele te criou, você é uma criação de Deus. A segunda manifestação aqui, dada aqui nesse momento para combater o temor, diz aqui, Ele te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Não tenhas medo, porque Deus te formou. Deus te formou de um modo maravilhoso. Deus viu a sua substância ainda informe no ventre da sua mãe. Deus deu a você a bênção de ser um ser complexo, mas ao mesmo tempo um ser simples. Somente você tem dentro do seu corpo milhares de células vivas. E cada uma dessas células, né, emitem, né, trazem, né, são gravadas situações, né, que somente o seu gene, os seus dados genéticos têm. Ninguém tem um igual a você. Ou seja, aleluia. Então você tem já todos os seus genes, né, seus dados genéticos, a cor dos seus cabelos, a cor da sua pele, o seu temperamento. Deus foi formando você de uma forma maravilhosa. Ele te formou. Não tenhas medo, você é a formação de Deus. Então Deus fala conosco nessa manhã para que o medo não venha sobre as nossas vidas, mas Ele nos criou, Ele nos formou. E aí ele continua dizendo aqui, além de ter criado, além de ter formado, Ele nos remiu, né? A palavra remir é adquirir, é comprar. Por que nós tenhamos medo se Ele nos comprou? Jesus veio ao mundo para o sangue precioso dele. E isso é redenção. Isso é que significa que Deus comprou você não com ouro, não com prata, mas com o precioso sangue do seu Filho amado Jesus Cristo. E não tem mais nenhuma situação ou em verdade que não traga a paz e a segurança para o nosso coração, a não ser através de sermos verdadeiramente Jesus. Aleluia! Cristo morreu pelos nossos pecados para nos dar a vida eterna. E Ele foi lá e comprou você. Ele foi lá e remiu você, resgatou você. A cédula de dívida que havia sobre nós foi resgatada pelo Senhor Jesus Cristo. Aquela dívida que outrora tínhamos pelos nossos pecados, Ele comprou para nós. Isso é a maior motivação de nós deixarmos todas as incertezas, a insegurança, o medo de lado e sabemos que o Senhor, aleluia, nos remiu, nos comprou. É por isso que ele diz aqui, Ele te criou, Ele te formou, Ele te remiu sobre todas as coisas. E ele continua dizendo, porque chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Ou seja, né, além do fato de ter nos criado, de ter nos formado, de ter nos comprado, nos remido, Ele ainda nos chamou para sermos o quê? O nome dEle. Você é propriedade exclusiva de Deus. Deus te chamou para Ele e você é dEle, você é propriedade dEle, você tem um valor altíssimo. Aleluia! Aleluia! Porém, o fato de nós sermos criados, o fato de nós sermos formados, o fato de nós sermos remidos, o fato de nós sermos exclusivamente possuídos por Deus, não nos isenta das lutas da vida, não nos isenta das intempéries da jornada, das crises existenciais naturais de todo ser humano.
É por isso que o texto ainda ele continua dando evidência para nós. Ele diz: e quando passares pelas águas, eu serei contigo. O texto diz aqui que quando passares, sim, nós vamos passar, né, por águas turbulentas, nós vamos passar por mar revolto, nós vamos passar por crises na nossa vida, nós vamos passar também pelo fogo. Tem fornalha sim, tem deserto sim, tem vale sim, tem luta sim. Mas quando passares, não precisaremos, porque o problema não existe. Não porque o problema não existe, não porque nós estamos diante de uma situação, às vezes, né, complicada, em que nós não podemos resolver, não. Mas é porque Deus está ao nosso lado. Ele continua sendo o nosso refúgio. Ele continua sendo o nosso abrigo no temporal, direita, e Ele nos fortalece para prosseguirmos vitoriosamente, apesar das circunstâncias adversas. Você não precisa ter medo. Você pode vencer o medo quando você entende que Jesus Cristo prometeu para você e para mim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele ainda continua sendo todo-poderoso. Ele continua ainda ao nosso lado. Não nos vamos render pelas inseguranças, pelas incertezas, né, do dia a dia. Nós precisamos render sim nossas circunstâncias ao Senhor. Aleluia! Ele é maior do que os nossos problemas. Ele é maior do que os nossos medos. Ele é maior do que os nossos temores existenciais que existem dentro de nós. Mas uma coisa certa, Ele tem braços eternos, Ele alivia a nossa dor, Ele perdoa o nosso pecado, Ele restaura a nossa sorte, Ele toma-nos pela mão direita e nos guia com o seu conselho eterno até nos receber lá na glória. Aleluia! Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Não tenhas medo, não tenhas medo. Quando passarem pelas águas, Ele será contigo. Quando te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimará, e nem a chama arderá em ti. Fique com essa palavra no seu coração. Deus te abençoe nesse dia. Que você tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor. E não permita que as incertezas, não permita que as aflições, não permita com que seja gerado medo sobre a tua vida. Maior é o Senhor. Ele é maior do que os nossos problemas. Ele é maior do que os nossos temores. Ele é aquele que toma e nos carrega nos seus braços eternos. Ele alivia a nossa dor. Ele perdoa os nossos pecados. Ele restaura a nossa sorte. Ele nos toma pela mão direita e nos guia pelo seu conselho eterno, até um dia nós encontrarmos lá na glória. Deus abençoe sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te dê sabedoria nos momentos de decisões. Que o Senhor guarde a sua entrada do Senhor. Que a boa mão do Senhor te dirija em todas as circunstâncias, em nome de Jesus.